Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre proteção espiritual. O tema hoje é proteção espiritual. Mas primeiramente eu peço a vocês, todos que estiverem me assistindo, que possam compartilhar esses vídeos com todos que vocês conhecem, de diversas religiões. Não precisa ser pessoas somente espíritas ou espiritualistas. Nós tentamos aqui trazer a consciência crística universal, ou seja, uma unificação de todas as religiões. Crística não é cristã, seguindo os dogmas da Igreja Católica nem da Protestante. Consciência crística é uma consciência maior do que todas as religiões. Podemos chamar de consciência crística, consciência búdica, né? A questão é que é uma conscientização sobre uma coisa maior do que os dogmas religiosos, seja essa qual religião for. Então, peço a vocês que possam compartilhar esses vídeos. Os vídeos falando sobre Bíblia, sobre as coisas de Jesus, do Cristo Jesus, são com a intenção de trazer a essência dos ensinamentos do Cristo, essência essa que foi deturpada através da teologia de milênios para cá, mostrando que os ensinamentos do Cristo se juntam, se entrelaçam com o do Buda, com o de Shiva e com vários outros que vieram nos trazer os ensinamentos maiores, né? Vamos dizer assim, ensinamentos divinos. O que há divergência no modo de ensinar de um e de outro, essas divergências são culturais e de expressão, né? Por causa até dos locais onde esses personagens, onde essas pessoas, onde esses avatares estiveram. Krishna, Buda, Jesus. Então, a divergência é por causa da cultura do local. Mas em essência, o ensinamento se liga. Então, peço a vocês que possam transmitir essa boa nova a todos, quantos vocês se propuserem e quiserem. Os vídeos, nenhum deles está em monetização. A intenção não é ganhar dinheiro, mas a missão, a inspiração que veio foi para fazer esses vídeos de uma forma mais simplificada, onde todos possam entender os ensinamentos. Mesmo aqueles que ouçam e não aceitem, mas entendam. Então, vamos falar sobre proteção espiritual. Muitas pessoas, sejam elas de igreja católica, evangélica, seja ela espírita, candomblessista, de determinadas religiões, sempre tem um jargão, né? De, por exemplo, falar, meu anjo me protege, eu sou protegido pelo anjo Miguel, por exemplo. Eu sou protegido pelo santo tal. Eu sou protegido pelo Espírito Santo. Eu sou protegido pelo Senhor Tranca-Rua e tal, né? Cada uma pessoa usa um nome determinado com a sua religião para dizer-se que é protegido. E acredita que esses seres de outras dimensões vão protegê-las somente por elas
participarem de um culto ou de uma sessão religiosa. Vamos trazer luz ao conhecimento dos meus irmãos, dizendo que não é assim que funciona. Esses irmãos, sim, nos protegem dentro da nossa medida de merecimento e de sintonia. Mas como assim medida de merecimento e sintonia? Vamos lá. Eu frequento um centro espírita com a intenção, com a finalidade de fazer o bem, através do passe, através da leitura edificante, né, de trazer clareza na leitura dos ensinamentos, através da água fluidificada, do aconselhamento. Eu sou uma pessoa que trabalho no centro espírita, vamos dizer, 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Beleza, eu trabalho. Então, por isso eu acho que o mentor fulano de tal, ele está me protegendo. Só que eu trabalho 2 vezes na semana. A semana tem 7 dias. Em outros 5 dias, ou logo quando eu sair dali, eu vou para um bar, vou fumar, vou falar besteira, vou ver. Adoro ver cenas ruins na televisão ou nas reportagens. Adoro falar mal da vida dos outros. Tenho uma inveja, um orgulho, ou seja, não trabalhei o meu emocional por dentro. Mas eu acredito que vou ser protegido pelo mentor fulano de tal só porque eu vou 2 vezes na semana no centro espírita. E aí pode ser na igreja católica, somente aos domingos, pode ser na igreja evangélica, pode ser em qualquer lugar. Não há proteção desde que você não mude o seu coração. Então, acabamos de criar uma frase, né, talvez de impacto. Não há proteção desde que você não mude o seu coração. Essas entidades vão nos proteger, nos auxiliar, às vezes salvar de alguma coisa que não esteja dentro do nosso programa espiritual, ou seja, não merecemos, e também quando estivermos em sintonia com eles. Eles não vão nos proteger se nós só frequentamos um local e não mudamos o nosso interior. Mas muitos podem dizer assim, mas o que tem fumar, o que tem frequentar o bar, o que tem isso, o que tem aquilo. Estudem e verão o que tem. Estudem qualquer religião e verão o que tem. A questão não é você frequentar um bar. A questão é você interagir naquele nível de energia. A questão de fumar, ela está, desde a parte física e química, ela já está errada. Se for levar para a parte espiritual, mais ainda. Por que já está errada? Porque existe todo um processo psicoemocional no fumar. Ou no se drogar, em qualquer coisa que seja. Já fizemos um vídeo falando sobre apegos, drogas, etc. Né? Quem quiser se aprofundar mais pode ver esse vídeo. A questão de falar mal, então, a boca fala do que o coração está cheio. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Assim disse Jesus, né? Olhos referente à visão, ao que eu vejo, ao que eu interpreto, a minha intenção no que eu vejo. Os olhos não são a janela da alma? Então, quando Jesus fala, se os seus olhos forem bons, está significando que você olha a vida com bons pensamentos. Olho mais os pontos positivos do que os pontos negativos. Se os olhos forem bons, com todo o seu corpo será luz. Quando fala de corpo, não só
corpo físico, mas também corpo espiritual. Aí entra a sintonia com os mentores. Ah, mas eu não trabalho dentro do centro espírita com o mentor fulano de tal. Eu não trabalho na igreja com o Espírito Santo, eu não recebo. Na igreja católica eu não sou inspirado pelo Espírito Santo. No centro de Umbanda, tal, não trabalho com fulano, com ciclano. Sim, mentores trabalham na hora. A necessidade maior ali é o paciente. É a terceira pessoa, não é nem você que é o médico. Então você pode até trabalhar naquele momento, mas saiu dali, se você se comporta mal, esse mentor, por mais que ele tente, olha, acabei de falar uma coisa, não é que ele não queira, porque ele vai sempre tentar te inspirar aqui dentro, no ouvido, colocando várias coisas na sua vida, vai tentar te inspirar ao bom caminho. Mas se você persistir no mau caminho, por mais que ele queira, ele não consegue ter acesso a você, porque você está com uma vibração baixa. Se você está fazendo essas coisas que eu falei e várias outras. Não existe trabalhar no bem e produzir energia negativa. Estamos todos em evolução. Não estou eu aqui para fazer isso e não vamos cobrar perfeição imediata para ninguém. Mas é um toque que serve tanto para os médios, para quem acredita que tem a proteção, né, quanto para mim. É uma coisa que sempre temos que estar nos revendo para não cairmos. Ah, mas uma vez eu fui protegido disso, eu tive um livramento assim, assim, assado. Sim, naquele dia, de repente, você mereceu, mas e o outro dia que você não teve livramento e se deu mal? Aí foi o diabo. Não, não foi o diabo. Foi você que não fez por onde merecer. Existe uma passagem bíblica que Jesus, ele não consegue curar, né? Ele foi no mesmo local onde ele sempre conviveu e muitos começaram a duvidar, etc., dele. E no final do texto bíblico diz assim: muitos não foram curados porque não tiveram fé. Lembremos que fé, a palavra fé, ela simboliza a união de duas coisas: acreditar e praticar. Não adianta eu acreditar no amor, no amar ao próximo como a si mesmo, e eu não praticar esse amar ao próximo como a si mesmo. Não adianta. Não vai passar da cabeça. Vai ficar só aqui guardado como uma frasezinha bonitinha. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas no momento de praticar, não. Sou ranzinza, fofoco, falo mal, quero fazer a caveira do outro na linguagem vulgar, né? Quero desfazer do outro. E por aí vai. Ah, mas eu tenho ganhos na vida. Isso prova que é o Espírito Santo, que é o guia fulano de tal que está me dando. Não prova. Uma vez me disseram uma coisa que é muito verdade. O mal também faz o bem. A diferença é que o bem faz o bem sem querer saber a quem. O mal, ele até faz o bem, mas por segundas intenções. É como um político ou um bandido, ou até um político bandido, né? Nessa época em que estamos, que ele faz uma jogada, ele te auxilia enquanto você auxilia ele, enquanto você beneficia ele. Então ele só está te fazendo
te dando algo por interesse. Muitas vezes os seus ganhos, mesmo você sendo uma pessoa com maldade no coração, os seus ganhos estão sendo facilitados por entidades espirituais não muito boas. Ora, o bandido também enriquece. Então, se nós formos levar a questão da ação divina em nossas vidas está ligada ao enriquecimento, então a gente vai acreditar que é Deus também que está fazendo o bandido enriquecer. Os grandes traficantes, os políticos colarinho branco que estão por aí à solta, sem falar em outros no mundo, né? Então, se enriquecer é sinônimo de que Deus está comigo, então o bandido é um santo. Não é bem por aí. Enriquecer não tem necessariamente a ver com a ação divina em nossas vidas. Enriquecer tem a ver com merecimento, e quando eu falo merecimento, eu estou falando em sintonia. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou agressiva, eu mereço receber a agressividade. Por quê? Porque eu entrei em sintonia, eu estou sintonizado com essa energia de agressividade. Então, está ali. O merecimento está totalmente ligado à frequência, à sintonia energética e espiritual. A questão do ganho do dinheiro, ela tem a ver com sintonia e persistência em algo e, claro, permissão superior. Ué, mas Deus permite que o bandido enriqueça? Sim, Deus permite tudo. A colheita, a plantação é livre. Deus dá liberdade. Nós temos a liberdade, claro que não é 100%, mas temos liberdade. A plantação é livre. A colheita é obrigatória. Não se planta uva e se colhe abacaxi. Então Deus permite muitas vezes que uma pessoa ruim enriqueça, às vezes até para que caia a ficha dela e ela auxilie os outros. Porque ele sabe que essa pessoa, no fundo, tem uma capacidade de se modificar. Mas muitas vezes, uma pessoa não merece enriquecer porque Deus já sabe, vamos dizer assim, né? Deus já sabe. Né? Deus já sabe, parece para muita gente que nós estamos sendo julgados e tal. É um mecanismo muito complexo de entrelaçamento dessa vida com outras vidas. Mas vamos dizer que, juntando todo, o plano espiritual já sabe que você não tem capacidade para lidar com aquilo ali. Então existe a prova, ou seja, a chance ou a não chance. Então, muitas vezes, quem está sendo rico hoje é porque está tendo uma chance de fazer alguma coisa. E quem não está é porque já teve essa chance e desperdiçou. E o plano espiritual sabe que ele vai desperdiçar de novo, se tiver de novo. Muitas vezes ele está colhendo aquilo que foi plantado. Então, é complicado. Existe um entrelaçamento de coisas. Mas a questão é, a proteção espiritual, ela, dos espíritos positivos e dos espíritos negativos, né? Ela tem a ver com a sintonia. Muitas vezes uma pessoa, nós encontramos, vemos muitas pessoas assim como loucas, né? No dia a dia, na rua, às vezes
andando toda suja, não falando coisa com coisa, falando sozinha, né? E passa ano, vem ano, aquela pessoa não come direito, não se alimenta direito, não se veste direito, não tem uma asepsia, mas como é difícil essas pessoas ficarem doentes, né? Muitas vezes nós vemos assim que a gente, por mais asepsia, por mais alimentação que nós temos, nós muitas vezes caímos doentes. Aquelas pessoas não. Por que será? Se elas estão mais expostas. Ah, porque elas desenvolveram anticorpos. Alguns cientistas inteligentes vão falar isso. Então, se for assim, a medicina ela tem que abrir mão do antibiótico e ela tem que nos educar a viver mais sujos e se alimentando erradamente, para nós também criarmos anticorpos natural. Se for assim, a medicina está caminhando para um lado errado. Não é bem isso. Muitas vezes essas pessoas que estão ali podem ser drogadas, estão loucas mesmo. Essas pessoas estão sendo mantidas ainda em pé por entidades que estão se alimentando dela. Que se ela falecer, né, a entidade perde o alimento, perde o portal por onde se alimente. Isso acontece com qualquer pessoa que se vicie também, tá? Também. Com essas pessoas que estão nesse nível de loucura, de possessão, mas também com pessoas que se viciam, às vezes até um pequeno cigarro. Então, essas pessoas muitas vezes estão sendo mantidas em pé, mais saudáveis, entre aspas, porque esses espíritos estão sugando, não querem perder a sua fonte, o seu portal de alimentação. Já entraram numa simbiose, tanto quem está vivo com esses espíritos de pessoas já falecidas que estão em estágio horrível. Então, esse espírito vai proteger aquela pessoa. Aí entra a fase, Deus protege os bêbados. Né? Então a gente vê pessoa bêbada, às vezes, que acontece cada coisa, a pessoa não sofre nada. E você, às vezes, que está sóbrio, que está bem, que não bebe, você sofre um acidente ali e se dá mal. A pessoa está sendo protegida por um espírito ruim. Você, muitas vezes, mereceu passar por aquilo, porque apesar de você não estar no nível daquela pessoa, você também não está no nível bom. Você está num, vamos dizer assim, num vácuo do sistema energético e espiritual de proteção. Então, a questão de proteção espiritual, ela não tem a ver com pactos, com estarmos aqui praticando isso, frequentando esse ou aquele lugar. Tem a ver com o nosso coração. Primeiro, a nossa autoproteção. E aí essas entidades vão nos proteger. Tem a ver também com o merecimento e com a permissão que vem de vidas passadas. E também com a sintonia. Espero que esse vídeo tenha auxiliado para que possamos pensar e entender que através da nossa modificação interior, da nossa reforma íntima, em nos purificarmos psicoemocionalmente, nós vamos ganhando mais proteção. Alguns podem dizer, mas eu faço isso e ao contrário, eu sou perseguido espiritualmente. Existe isso também de você fazer o bem e ser perseguido espiritualmente. Por quê? Porque espíritos, você está fazendo o bem para uma pessoa e é um espírito que é o mal dessa pessoa.
Você está sendo uma pedra no caminho desse espírito. Ele vai em cima de você porque você está ajudando alguém que não quer que essa pessoa seja ajudada. Isso é permitido porque você precisa se reforçar espiritualmente mais ainda para lidar também com esses espíritos. A missão de Jesus, ele foi perseguido porque ele queria ajudar muitos. Então, existe uma parte que ele diz que muitos serão salvos. Ele não falou todos, falou muitos. A morte dele ali na cruz, a passagem dele na cruz, além do ensinamento de desapego à materialidade a nível máximo, além desse ensinamento, essa passagem dele na cruz, né, fez com que ele levasse, espiritualmente, ele levasse a carga espiritual negativa de muitas pessoas e auxiliasse a essas pessoas e aquele ambiente se modificar. Não só ali, como no mundo. Entende? Então, por isso que esse vídeo é para que nós entendamos que devemos cada vez mais nos fortalecer espiritualmente. Muita paz a todos.